Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Esses tempos eu aprendi um pouco, né, louvar este hino, porque eu estava dentro de uma casa de repouso, cuidando ali de um senhorzinho e uma senhora, e aí eu medindo ali a saturação dele, eu fazendo estágio de enfermagem, e ele começou a louvar esse hino, e eu estava tão provada, e aí ouvindo ele falar assim: Senhor, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, quer dizer, aonde por nós andarmos, por onde nós caminharmos, fica, Senhor. Pode vir a noite, pode vir a sombra, mas nos abraça com seu divino amor, porque Ele sim é o nosso divino companheiro. Amigo é só Cristo. É ilusão que muitas das vezes fala assim: ó, você é minha amiga, hein? Amigo, na hora de chorar a gente tem muitos, mas na hora de se alegrar com a nossa bênção são poucos. Mas o divino companheiro, ele se alegra. Amém. Eu louvo o Senhor por essa igreja, eu louvo o Senhor pela vida do pastor Sandro, da pastora Raquel, eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. E eu tenho certeza que essa campanha, o Senhor vai derrubar muralhas, o Senhor vai fazer obra, o Senhor vai fazer osso colocar no seu lugar. Deus vai fazer bênção sobre as nossas vidas, porque eu já tenho sentido a mão de Deus sobre a minha vida. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade e as palmas logo, Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Queria convidar a pastora Raquel para fazer oração e passar para o preletor da noite. E as palmas louvam o Senhor mais uma vez. Forte palmas para o Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos capazes do Senhor, amém? Amém. Peço que a igreja se coloque de pé para a gente fazer mais uma oração, apresentar a Deus, o servo dele, trará a palavra. Como eu sempre falo na minha casa, para o meu esposo, para os meus filhos, eu falo assim: quando vocês pegam aquele microfone, e não importa o que a gente passou aqui dentro de casa, lá você é um instrumento do Senhor, lá você é boca do Senhor, e lá você tem que dar lugar para o Senhor, porque aquilo que sofremos no dia, aquilo que sofremos nas adversidades da vida, não se compara com a glória de Deus que está naquele lugar. Tudo que passamos é o passado. Quando chegamos dentro da casa do Senhor, quando se apresentamos diante do Senhor como soldado, Ele faz o quê? Ele nos dá ordem. E a ordem é o quê? Traz o alimento para minha casa, traz o alimento para os meus filhos. E eu creio que o Senhor continuará falando neste lugar. Usará a boca do servo do Senhor, trará o alimento para nós, para, como o irmão falou, vai ser o nosso alimento até o domingo para se alimentarmos de novo. É como fosse um combustível. Quando estamos na reserva, quando já estamos falhando, tá falhando, o Senhor vem com a palavra, Ele vem com o refrigério, Ele vem com o consolo, porque o Senhor é o consolador da nossa alma. O Senhor é aquele que vê as nossas dificuldades, as nossas lamentações, porque eu já falei para o Senhor, eu sou um poço de lamentações, ó Deus, e o Senhor conhece, Ele vê, e cada um de nós que estamos aqui temos um
propósito diante de Deus. Muitas vezes chegamos triste, abatido, e o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos anima, o Senhor é aquele que prepara tudo na nossa vida. Nada é pela nossa força, nada é pela nossa inteligência. Eu falo, Jesus, se fosse por mim, eu não estaria onde eu estou, mas o Senhor é aquele que capacita. Quando a gente fala, Senhor, eu não posso, o Senhor fala assim, não é sua força, é a minha. Então eu creio que os irmãos, em uma só voz, em um só propósito, em um só ligamento, vamos orar a Deus agora, apresentar o servo dele, e que ele venha ser instrumento de Deus neste lugar para a nossa vida, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, diante da sua presença, Senhor, com a sua igreja, testemunha, Senhor, que o céu se faz presente neste lugar, ó Pai. Senhor, te apresentamos a vida do seu servo. Senhor, em nome de Jesus, venha usar ele tremendamente. Senhor, fala com a nossa alma, nos aconselha que caminho devemos tomar, Senhor. Espírito Santo, que agora, Senhor, não seja a inteligência, Senhor, humana, não seja, Senhor, o conhecimento humano, mas sim seja a sua presença sobre a vida dele, que venha transbordar, venha transbordar, venha transbordar tanto, Senhor, que venha, Senhor, passar para nós, Senhor, e nós venhamos receber para passar para aqueles que estão lá fora, Senhor. Senhor, abre nosso entendimento, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar. Senhor, não estamos só de corpo, Senhor, mas estamos de espírito, Senhor. Ó Pai, nos atenta-nos, ó Senhor, para ouvir a sua voz. Que nesse momento, Senhor, sejamos como Samuel, Senhor. Senhor, que ele foi perguntar para Eli, por que tu me chamas? E Eli falou assim, vai dormir, Samuel, e se tu ouvir de novo, dobre o joelho e olha. E ali foi o que o Senhor falou com ele. Neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, fala com a sua igreja, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, como diz Samuel, Senhor, para ouvir os seus conselhos, a sua repreensão, Senhor, porque o Pai, quando ele ama, ele repreende o seu filho. O Pai, quando ele ama, Senhor, ele ensina, Senhor, o caminho certo, Senhor, o caminho do amor, o caminho da justiça, da fidelidade, do compromisso, ó Deus. Senhor, somos filhos do Senhor e estamos aqui para receber o conselho do Pai. Senhor, eu sei, Senhor, que esse culto será impactante, Senhor, para todos nós, que cada um de nós sairemos daqui neste lugar com uma porção dobrada do seu Espírito, com aconselhamento, Senhor, naquilo que viemos buscar. Senhor, eu creio que as enfermidades cairão por terra. Senhor, eu creio que as lutas, Senhor, serão jogadas por terra, Senhor. Eu creio que seremos vitoriosos, Senhor, porque aqueles que estão em Ti, Senhor, novas forças o Senhor dará. Senhor, o Senhor cumpre, Senhor, com a sua palavra. Senhor, o homem é falho e fraco, mas o Senhor é poderoso, justo e fiel. Senhor, eu sempre aprendi, ó Pai, que é impossível o homem estar perto de Ti e as bênçãos do Senhor não nos alcançar. Senhor, quando estamos perto de Ti, quando, Senhor, privilegiamos a Sua presença, Senhor, as demais o Senhor nos acrescenta. O Senhor cuida dos lírios do campo, Senhor, que de lá que somos filhos do Senhor, herdeiros do céu, Senhor. Ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha impactar essa igreja, impacta com a sua glória, Senhor, com o seu poder, da unção divina do seu Espírito Santo, porque eu sinto ela aqui, Senhor, e todos aqueles que querem, Senhor, pode sentir também. Senhor, o Senhor não é um Deus individualista, o Senhor não tem filhos preferidos, o Senhor tem, Senhor, filhos e filhas, Senhor, que quando se derrama diante do altar, quando fala Pai, o Senhor fala, estou aqui, Senhor. Porventura, Senhor, se nós, ó Deus, formos imprudentes em alguma coisa, se tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, muitas vezes rejeitamos, ó Pai, deixamos enferrujar, deixamos cair o nosso machado. Porventura,
médico. O Senhor é, Senhor, o nosso alfa. O Senhor é o homem, o princípio e o fim, Senhor. Se porventura, Senhor, viemos aqui, Senhor, às vezes doente na alma, às vezes doente no corpo, Senhor, às vezes doente, Senhor, mentalmente, o Senhor é aquele que cura. Senhor, o Senhor é o único, Senhor, que pode, Senhor, conhecer mente e esquadrinhar pensamentos, ó Deus. O Senhor é aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor é aquele, Senhor, que transforma, Senhor, até mesmo o nosso modo de pensar, Senhor. Muitas vezes, Senhor, estamos sorrindo por fora, mas o Senhor é aquele que conhece por dentro. O Senhor conhece, Senhor, o homem no profundo, no oculto e no escondido. Senhor, as pessoas sabem aquilo que falamos com a boca, mas o Senhor conhece, Senhor, a nossa alma. Senhor, a nossa mente, quando o Senhor começa a disparar em pensamentos e, Senhor, às vezes vem se intribulando, ó Deus, o Senhor já é aquele que fala: calma, alma, eu sou o seu Deus, não vai te faltar nada, eu sou o seu pastor, 1000 cairão ao seu lado, 10 pela sua direita, mas vocês não vão ser atingidos, não vai ser atingido por seta diabólica, não vai ser atingido pelo mal, você será refrigerado. Estou guardando, o Senhor nos está guardando, está nos livrando, Senhor, de todo mal, de toda obra ao contrário, Senhor. Deus, graças te dou, Senhor, por todos nós que estamos aqui, ó Deus, e aqueles que queríamos estar, Senhor, mas por motivo maior não estará, Senhor. Que o Senhor possa visitar, Senhor, que o Senhor possa entrar com uma grande providência, que o Senhor possa mandar cura, a libertação, Senhor. Ó Deus, eu creio, Senhor, eu creio e confio no seu poder. Senhor, te agradeço, Senhor, por tudo e que o seu nome venha a ser sempre louvado, Senhor, através da minha boca. Senhor, que na minha boca e na boca dos meus irmãos, Senhor, venha ter hino de vitória, cântico de vitória, Senhor, testemunho de vida, Senhor, que o processo foi difícil, mas que a vitória chegou. Senhor, graças te dou por tudo. Amém. As palmas enaltecem o nome do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. Amém. Pode se assentar, igreja. Sempre muito feliz com o Senhor, de poder estar na casa dele. É verdade que a gente tem o nosso trabalho no cotidiano, mas a carne fica cansada, mas o nosso espírito se alegra e se renova dentro da casa do Senhor. Eu creio que no meio de um dia frio, o Senhor irá nos aquecer o nosso espírito com uma brasa viva de fogo e poder. Amém? Irmãos, temos aqui alguns minutos para compartilharmos da palavra do Senhor, que o tema da campanha que a missionária teve é As Muralhas de Jericó na Fé de Raabe. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 2. Louvado é o nome do Senhor. Todos acharam? E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. Vou repetir de novo. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. Amém, irmãos? Só até aqui. Quando a irmã me chamou para ministrar a palavra do Senhor, o coração fica trêmulo, né? Eu falei: Senhor, o que o Senhor vai querer que eu faça para a tua igreja? Porque muito verdade é que é uma grande responsabilidade estar aqui trazendo um maná vivo do céu para a igreja. E o Senhor disse: Samuel, fale sobre o que está proposto para falar. Muito verdade é que é uma passagem muito conhecida dos irmãos, todo mundo conhece, mas a Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia.
Eu posso ler um versículo hoje, amanhã eu leio, eu olho com outra ótica e tudo muda. E nesse tudo muda, eu quero dizer para você, mediante a qualquer muralha que esteja na tua vida, se você verdadeiramente crê no teu Deus, que você não veio aqui em vão, porque muito verdade é que as pessoas vão para a igreja por costume, por só ir, mas se você acredita mesmo que você veio precisando de algo da parte de Deus, não da parte de homem, não da parte de mulher, mas da parte do Deus vivo, saiba que o Senhor irá falar com você. E que se a muralha hoje que está na tua frente é grande demais para você, ser humano, o teu Deus é grande para derrubar, para ultrapassar e dizer que Ele é mais do que vencedor na tua vida. Amém? Irmãos, as muralhas de Jericó, estavam à frente da cidade de Canaã. Muito verdade é, todo mundo sabe que o Senhor prometeu lá no começo: Abraão, sai de tua terra, Abraão, que eu te farei grande, Abraão, te farei pai de uma nação. E ali Deus prometeu a Abraão, peregrina por algumas terras e eu te darei a terra. E ali Abraão, ele sai da tua parentela, ele sai, e a Bíblia vai falar que Abraão, ele chega a peregrinar na terra de Canaã, Silvana. Só que, como era o costume da época, eles eram nômades. Nômades, ele não parava e ficava num lugar só. Eles iam mudando de lugar, porque assim era a vida dos nossos passados. E ali a Bíblia vai falar que o Senhor fala a Abraão, te darei a terra, mas a promessa feita a Deus por Abraão não se cumpre em vida de Abraão. A Bíblia vai dizer que passa de Abraão, passa para o filho Isaac. A mesma promessa se mantém firme, fiel. O Senhor fala: Isaac, tirarei a terra, mas não se cumpre na vida de Isaac. Chega a vida do neto, chamado Jacó, todo mundo conhece, e a promessa ainda não se cumpriu na vida de Jacó. Jacó morre também, e a Bíblia vai dizer que o povo hebreu, o povo de Deus, ele foi escravizado no Egito. E aí eu já começo a pensar, eu falo: nossa, tantos anos se passaram e a promessa de Deus não se cumpre, que Ele fez com um grande homem. E a primeira coisa que Deus fala aqui no meu ouvido é: às vezes você espera, quando Deus te chama, quando Deus te fala, que as coisas se cumprem do dia para a noite. E tudo, irmão, é no tempo de Deus. Não é no tempo do homem, não é no tempo da mulher, é no tempo de Deus. Por mais que às vezes Deus coloque algo na vida de grandes homens, mas é tudo no tempo de Deus. Amém? E ali a Bíblia vai nos dizer que o povo, ele foi escravizado, ele foi no Egito, mas a promessa de Deus continua viva. O povo cativo, o povo se esquecido, mas a promessa de Deus, ela continua viva. Muito verdade é que muitas vezes a gente se esquece das promessas de Deus, mas a promessa, ela continua viva. Porque eu sou homem, você é mulher, você é homem, e a gente esquece. Mas Deus nunca se esqueceu daquilo que Ele promete para mim e para você. E a Bíblia vai nos dizer que Deus chama a Moisés no meio do Egito, o povo cativo. Deus chama a Moisés. Eu acredito que a partir daí começa a ficar mais difícil se cumprir aquilo que Deus prometeu, porque o povo estava cativo dentro de uma grande nação, dentro do Egito, que eram as grandes potências daquela época. A Bíblia vai nos dizer que o povo cativo, Deus chama Moisés: Moisés, eu te darei a terra. A mesma promessa que Ele fez a Abraão: Moisés, eu te farei você pegar o povo e te levar à terra. E ali Moisés fala: Senhor, eu sou gago. Deus manda chamar Arão, o irmão de Moisés. E todos os irmãos conhecem a palavra que acontece ali, as 10 pragas do Egito, e o povo consegue se libertar do Egito. O meu foco não é falar isso, eu vou chegar onde que eu quero. E ali a Bíblia vai nos dizer que o povo sai do Egito. O povo fica, irmão, mais de 30 anos dando volta no deserto. A Bíblia vai nos dizer, a mensagem começa a partir daqui, que Deus tira o povo do Egito, tira o povo de ser cativo. Mas o que acontece? Depois de um determinado tempo, o Senhor alimentando o povo com maná, com uma brasa viva que tocava da terra até o céu de fogo, para o povo não passar frio, o povo começou a murmurar, sabe? O povo começou a murmurar.
E a Bíblia vai nos dizer que acontecem muitas coisas mediante esse tempo que o povo ficou no deserto, mas mesmo assim o Senhor tendo misericórdia do povo. Mas chega um momento que o povo começa a cirar. A Bíblia vai nos dizer que o povo começa a reclamar demasiadamente. O povo começa e olha, que saudade que eu tenho do Egito. Foi aí quando Deus se ira e Deus fala, eu vou matar todos vocês. Imagine, irmãos, a gente fala da ingratidão do povo. Imagina, Deus te tira de escravo, te dá comida de dia e de noite. Você está vivendo ali a promessa que Deus fez há tempos atrás, mas não chega logo e você começa a murmurar. A primeira coisa que o Senhor me fala aqui é que quando o povo murmurou, irmãos, foi aí que acabou a paciência de Deus. Quando o povo lembrou do passado, foi aí que acabou a paciência de Deus. E ali Deus falou, vocês não vão adentrar na terra que eu vou dar, a terra que mana leite e mel. Irmãos, a primeira coisa que Deus fala no meio da tua vida, no meio da tua caminhada com Cristo, pare de murmurar, pare de colocar a culpa em Deus, porque muitas das vezes até eu mesmo, eu sou homem, eu assumo, Deus me coloca num certo lugar e eu falo, nossa Deus, aqui, mas eu não sou ninguém aqui. Ah Senhor, mas por que eu estou fazendo isso nessa função desse jeito? Mas quem murmura, irmãos, perde. Continuemos firmes na palavra, irmãos, de Deus, que herdaremos a terra. E ali a Bíblia vai nos dizer que Moisés passa a vida orando, se consagrando pelo povo. Ali a Bíblia vai nos dizer que Moisés ele morre numa cidade chamada Monte de Moabe. Moisés morre em Moabe e o Senhor fala antes de Moisés morrer, levanta Josué para que ele conduza o povo à cidade, à terra que mana leite e mel. E ali a Bíblia vai nos dizer que Deus chama Josué, que é um guerreiro, irmãos. Quando a gente lê, a gente entende que Josué, ele era um estrategista de guerra. Ele vencia muitas guerras. Ele arqueava um plano para o povo de Deus, que era um povo escravo, guerrear e vencer. Mas eu já aprendo uma coisa aqui, irmãos. Não é o povo, não é Moisés, não é Josué, não é. É Deus que está por trás. Senão seria um povo comum, irmãos. O que faz a diferença numa pessoa, num povo, numa igreja, é a presença de Deus. Que a gente possa vir a cultuar a presença de Deus. Que a gente venha ser como Moisés, que mesmo vendo o povo murmurando, o povo reclamando, o povo virando as costas para Deus, a gente venha se ajoelhar e falar, Senhor, tenha piedade de nós. Como o pastor Benício disse, Senhor, o Senhor nos escolhe mediante a graça que Ele vê em nós. E graças eu dou a Deus, porque Ele viu graça em mim e em você. Senão não estaríamos aqui hoje. E ali a Bíblia vai nos contar, irmãos, que Josué se levanta. A Bíblia fala que Deus chama Josué. E quando Deus chama Josué, eu já imagino na mente de Josué falando, nossa, o Senhor já passou a promessa de pessoa por pessoa, por pessoa, por pessoa, e nada. Será que comigo vai acontecer essa promessa? Será que comigo as coisas de Deus vão acontecer? E ali a Bíblia vai nos dizer que Deus chama Josué. Deus chama Josué, que na época era um menino, porque nos tempos passados, quando um homem fazia 30 anos, é aí que ele se tornava um homem de verdade. E ali a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando Deus chama Josué, Deus fala, Josué, te darei a terra. E ali Josué começa a caminhada até a terra que mana leite e mel, a caminhada até a terra de Canaã. Imagine, será o próprio Deus falar para você, estou contigo, vai que eu te darei tudo. Mas no meio do caminho começa a haver barreiras. No meio da caminhada, irmãos, começa a haver situações que entristecem a Josué. No meio do circuito da vida de Josué, começa a haver coisas que deixam Josué para baixo. Começa a vir muralhas. E assim na nossa vida, a gente tem nossa caminhada e começa a ver muralhas, obstáculos, barreiras. Mas tudo que a gente passa é para a honra e para a glória de Deus. Todas as barreiras que a gente vivencia é tudo para a honra e para a glória de Deus. Como a gente ouve o testemunho da Rebeca,
Certa feita ela passava por algum obstáculo, por alguma situação. Às vezes hoje você pode estar passando por algo, mas saiba que tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus. Porque o nosso Deus é o que nos chama quando a gente está longe. É o nosso Deus que nos escolheu mesmo quando a gente não merecia ser escolhido. Quando havia todo mundo, mas Deus achou graça em nós. E ali, irmãos, a Bíblia vai falar que começa a caminhada de Josué. No capítulo 2, a Bíblia vai falar que Deus chama Josué e que manda eles caminharem, a parar de andar em círculo e caminhar até a terra que o Deus tinha prometido. E ali a Bíblia vai nos dizer que quando Josué ele vai passando pelas terras, ele vê Jericó. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que antes de os espias que Josué mandasse entrar em Jericó, toda Jericó já sabia da fama do Deus dos hebreus. Então a Bíblia vai nos dizer que o que acontece? A terra estava com medo, mediante as coisas que Deus havia feito no povo de Israel. O povo que saiu do Egito como escravo, passou no meio do mar. E ali a Bíblia vai nos dizer que no meio do caminho, a arqueologia vai falar que existe Jericó, e à beira de Jericó existe o Rio Jordão. E a Bíblia contando vai falar que o Rio Jordão não era para estar cheio, era um tempo que a terra, o rio estaria abaixo. Mas eu não sei o que acontece. Às vezes a Bíblia vai falar assim que misteriosamente, irmãos, o Rio Jordão estava transbordando. E assim na nossa vida, Deus nos chama e o diabo coloca coisas para acabar com o chamado de Deus na nossa vida. Deus fala, é desse jeito, é por esse caminho. Mas a gente começa a caminhar, Silvana, e as águas começam a transbordar. A gente olha para a luta e fala, Senhor, pensei que andaria eu de glória em glória, mas não é desse jeito. O caminho com Cristo, irmãos, é um caminho com obstáculos, mas é o caminho com Cristo que dá força e dá vitória para continuar e ultrapassar as barreiras. E ali a Bíblia vai falar que o Senhor fala, Josué, pegue a arca de Deus, mande os profetas tocar os pés nas águas. E ali a Bíblia vai dizer que os profetas tocam o pé na água e o que acontece? A água reparte tudo de novo. Como foi no Mar Vermelho, a Bíblia vai falar que as águas pararam de jorrar até o Jordão. Elas cessaram lá de cima das colinas, aonde ali há um rio, eles pararam as águas. E ali todo o povo de Deus conseguiu passar. Irmãos, creia que o Senhor ele é forte, vivo e fiel para fazer o impossível, para conseguirmos aquilo que Ele tem nos prometido. Saiba que nada é impossível para o teu Deus. Aquilo que está no teu coração, que está no meu coração, parece longe aos nossos olhos, parece impossível aos nossos olhos, mas para o nosso Deus, irmãos, nada é impossível. O nosso Deus é aquele que um dia pegou um homem com a mão mirrada no sábado e transformou a mão daquele homem. O nosso Deus é aquele que chamou aquele que não era nada. O nosso Deus é aquele que chamou um homem quando estava caminhando num cavalo perseguindo os cristãos e tirou a visão dele. O Senhor é aquele que chamou a Bartimeu. O Senhor é aquele que chamou a Natanael ainda quando ele estava debaixo da figueira. E esse é o mesmo Deus que Ele te chamou. Esse é o mesmo Deus que Ele está aqui hoje e que Ele transforma a vida. Ele é o mesmo Deus. Irmãos, nesses tempos eu comecei a ouvir algo que chamou muita atenção, que Deus ele também escuta pelos ouvidos, pelo nariz. E eu, como assim Deus escuta pelo nariz? A Bíblia vai nos dizer que Deus sente o cheiro do incenso. Aleluia. E o Senhor me fez parar e começar a ler a Bíblia e ver que quando Bartimeu, mesmo quando ele estava na Jericó, sozinho, no meio da multidão, ele clamou e o Senhor ouviu o cheiro do incenso que ele clamava. Irmãos, a Bíblia vai falar que quando Bartimeu estava no meio da multidão gritando, Jesus, filho de Davi, a multidão falava, para. Mas no meio da multidão, todo mundo gritando o nome do Senhor, o Senhor ouviu, o Senhor sentiu o cheiro do incenso da oração. E não é diferente com você.
Você quer que o seu milagre aconteça? Você quer que as muralhas sejam quebradas? Faça o Senhor sentir o incenso da tua oração. Faça o Senhor sentir o incenso do teu clamor. Faça como Ana, lá Bandurisaio, que a teologia fala que Ana ficou mais de 20 anos pedindo por um filho, mas chegou um momento que Ana parou e falou: Senhor, eu quero, e o que eu quero eu vou te dar. Foi aí que o cheiro da oração de Ana começou a subir, porque muitas das vezes pedimos coisas para a nossa própria honra, para a nossa própria glória na terra, e não é desse jeito. Quando você começar a clamar ao Senhor e começar a pedir verdadeiramente que o Senhor mude, que o Senhor transforme, a tua oração, o teu incenso vai subindo. E a Bíblia vai nos dizer que quando o teu cheiro do teu incenso chegar no Senhor, o Senhor fala: para, uma filha minha está sentindo o cheiro do Senhor, está sentindo o cheiro do clamor da minha filha, do meu filho. Vou eu mudar a história, vou eu derrubar a muralha de Jericó, vou eu mudar a Labaracanda, saiam, sou eu que faço maravilha. O Senhor fala: quando o filho meu chora e clama, é aí que Labanduricanda ela sai, que eu faço e acontece. É quando deixamos de olhar para dentro, porque Bartimeu, mesmo sendo um homem cego, ele teve a visão que muitos não tiveram no meio da multidão. Aleluia. Hoje o Senhor tira as escamas dos olhos de muita gente para que ver aquilo que ninguém vê. Diz o Senhor: tira o tampão do ouvido da minha igreja hoje. Colocarei um novo cântico na tua boca. Tira ele, arrancarei o choro da tua alma. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de atende ao meu clamor. E ali, irmãos, eu vou acelerar que o tempo não nos espera. Ali a Bíblia vai falar que quando eles estão passando o Jordão, ele fala para pegar 12 pedras que representavam os 12 tribos de Israel. E eles chegam a uma cidade chamada Gilgal, que é uma cidade pequena, e eles colocaram ali as pedras. E a Bíblia vai nos dizer que o povo perguntou: Josué, por que pegar estas pedras? E Josué disse assim: para que lá na frente o filho dos vossos saibam o que Deus fez com o povo de Israel. Fez atravessar o mar Jordão, o rio Jordão, mesmo em tempos que o rio estava alto, o Senhor fez o povo passar. E é verdade assim na vida da gente. Às vezes Deus deixa cicatrizes conosco para a gente ver e lembrar que Deus é, para lembrar o que Deus fez. Às vezes a gente olha assim para nós mesmos, a gente olha: eu não teria chegado aqui se não fosse as grandes mãos do meu Senhor. O Senhor está aqui, igreja. O Senhor está aqui, igreja. E ali, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o povo passou por Gilgal. Ali a Bíblia vai falar que parou o maná que descia do céu. Foi na cidade de Gilgal, onde acabou, aonde o povo colheu e ele mesmo comeu do fruto do seu próprio suor. E ali a Bíblia vai dizer que antes de chegar na terra que manda leite e mel, havia Jericó. E ali Josué manda 2 espias para que fossem à terra de Jericó, para que soubessem como que é a cidade. Irmãos, a arqueologia vai nos dizer que os muros tinham mais de 6 metros. E era muro sobre o muro. Ou seja, tinha um muro da frente e atrás, dentro de um espaço largo, tinha outro muro. Que ali eram feitas casas, como se fosse um barraco hoje em dia. No meio dos 2 muros, irmãos, ali as pessoas colocavam as casas. E ali é onde vivia a prostituta por nome de Raabe. A Bíblia vai nos dizer que quando os espias eles entram na terra de Jericó, o rei sabe. A Bíblia não diz o nome do rei de Jericó, mas a Bíblia vai dizer que eles começam a procurar e eles encontram ali aquela mulher chamada de Raabe, aquela prostituta.
ela esconde os 2 espias na casa dela. E o Senhor acabou de falar no meu ouvido que Ele dará coragem para pessoas aqui fazer o que ninguém está fazendo. Porque Raabe, mesmo sendo uma prostituta, irmãos, jogada de lado pela sociedade, ela teve coragem de fazer o que ninguém daquela terra foi capaz de fazer. Coragem. Amém, Senhor. E ali a Bíblia vai nos dizer que Raabe, ela esconde os espias, irmãos, dentro da sua casa, e ela coloca eles ali, ele no meio de 2 tendas, para que eles se escondessem. E resumindo, irmãos, porque o horário não espera, ela vai falar: se vocês saírem em vida daqui, eu peço uma coisa: quando vocês conquistarem essa cidade, porque eu acredito no Deus dos Hebreus, lembra-te de mim, da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos e dos meus tios. Então, quando eu percebo isso, irmãos, eu vejo que Raabe, ela estava naquela promiscuidade por motivos que ela cuidava da sua família, porque a família toda morava com Raabe. E ali a Bíblia vai nos dizer que os espias falaram: Raabe, se a gente conquistar a terra e a gente não morrer, porque o rei está procurando nós, assim será feito. Só coloque um lenço na porta da tua casa, para que quando invadiremos a cidade a gente venha ver que você foi selada. E olha que semelhança, irmão, quando o povo estava em Israel, lá no Egito, o anjo da morte ia passar, só não ia morrer quem? Quem estava com uma mancha de sangue. No dia de hoje o Senhor me marca e te marca com a promessa para que nada venha acontecer conosco, porque Jericó, canta, foi invadida, todo mundo morreu, mas Raabe e a sua família, o Senhor lembrou dela, porque tinha a marca, na porta da tua casa. E hoje o Senhor me marca e te marca com o selo e fala: ei, homem nenhum é capaz de te tocar, mulher nenhuma é capaz de te tocar, porque sou eu Deus, falaria eu e não cumpriria, sou eu Deus vivo que faço. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer: eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ali os espias voltam. O Senhor dá direção a Josué para que ele marche perante a terra. Irmãos, para raciocinar comigo. Uma cidade fortificada não é uma cidade forte, fortificada. Fortificada é além da força, já tem a força, só que ela se vai à frente da força, ela vira uma cidade fortificada. Ali uma cidade grande, com guerreiros. O povo de Deus conseguiu entrar ali, irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus deu direção a Josué. E quando Josué, irmãos, estava sozinho vigiando a terra, andando pela terra, a Bíblia vai nos dizer que ele encontra um anjo, um homem com uma espada. Ali não era um anjo, porque a gente aprende, lendo a Bíblia, e também o pastor Sandro traz um ensinamento, que anjo não é adorado, anjo não pode ser adorado. Então Josué, ele se prostrou, o anjo disse: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. Ele, o próprio Deus, estava ali guerreando com o povo dele. Às vezes a gente pensa que no meio da nossa batalha a gente está sozinho, no meio da nossa luta a gente está sozinho, mas não. O nosso Deus está conosco. O povo lá do Cana estava com o guerreiro dos guerreiros do lado dele, estava com a arca que representava a presença de Deus. Aonde eu e você vem entrar, Labanacanda, entraremos com a presença de Deus. Acreditamos, Labanacanda, que o seu inimigo tenta nos ferir, nada acontecerá, porque estamos com a presença e o selo de Deus na nossa vida. Irmãos, ali a Bíblia vai falar que o povo rodeia a terra ali de Jericó, as muralhas 6 vezes. E ali no 7º dia o povo, ele vai e roda mais 7 vezes. Todos esses dias o povo ficou em silêncio. E no último dia, dada a direção de Deus a Josué, que o povo gritasse, tocasse os berrantes, tocasse as trombetas. E ali as muralhas caíram, as muralhas derrubaram. É algo só para o nosso Deus.
É algo maravilhoso. Eu olho ali nas fotos que tem de Jericó, os muros ali, irmãos, ainda há resquícios arqueológicos, porque Jericó era uma das cidades mais antigas que tem na face da terra, e ainda há resquícios da cidade de Jericó. E eu olho assim, eu falo, uma muralha não é nada perto do poder do nosso Deus. O povo tocou, o povo fez a parte dele, mas quem tocou na cidade de Jericó foi o nosso Deus. E ali a Bíblia vai nos dizer que o povo adentra na cidade de Jericó, derruba tudo, mata todo mundo. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele vai lá e amaldiçoa a terra, que depois de muito tempo depois, o nosso próprio Jesus Cristo vai e ele tira aquela maldição que havia sobre aquela terra, ele tira aquela maldição. E ali a Bíblia vai nos dizer que, irmãos, para raciocinar comigo, até a Bíblia fala que Raabe morava entre as muralhas de Jericó, entre as muralhas caíram, só que a casa de Abadassai de Raabe ficou intacta, irmãos. A Bíblia vai dizer que ela foi e ela ficou com o povo hebreu até que ela morresse, ela e os familiares dela. A casa dela foi salva, a família dela foi salva. Meu irmão, se coloque de pé que o tempo não espera, já nos passamos do horário. Feche os teus olhos hoje.